café e, de repente, era atrasado. Eram mais de 15 minutos, passa rápido, né? Passa bem rápido. Passou bem rápido mesmo, eu tava conversando. Aí, do nada, eu vi assim, nossa senhora, orar. Vamos... Bom, iniciou a gravação. A gente vai voltar agora para a segunda parte da nossa conversa, da nossa aula de hoje. A segunda aula, na verdade. E vamos permanecer nesse tema do homem, animal social, animal político, né? Hannah Arendt. Acho que, assim, o que é importante a gente perceber, então, do que a gente falou até agora, quando nós pensamos naquelas três divisões, né? Aquelas três condições do homem, e que a gente tem o animal laborans, o homo faber, né? E no mundo da ação, eu não coloquei. Então, portanto, a gente tem três dimensões, não é isso? Trabalho, obra e ação. Tá abrindo aqui, gente, infinitamente o meu quadro branco. Só um segundo. Aqui, quando a gente fala de na obra, né? Na obra, a gente tem um tipo, né, que é o homo faber, né? Homo faber, trocou aqui as palavras, né? Homo faber. No trabalho, a gente tem o animal laborans, e na ação, que é esse espaço da política, portanto, né? A gente tem o homo politicus. Homo políticos. Políticos aqui, políticos. Políticos. Percebam que para cada uma dessas condições, nós temos um tipo de homem, né? Nós temos homo faber, animal laborans e homo políticos. Com isso, a gente quer dizer, de uma certa maneira, que nós temos, portanto, o homem está destinado a duas dimensões. Nós temos uma dimensão que é essa nossa dimensão animal, né? De trabalhar pela própria sobrevivência, ou de interagir com os objetos, né? Com as coisas, fabricando coisas, ou seja, fabricando também um mundo de coisas. E nós temos uma segunda dimensão, que é essa dimensão da capacidade política. E isso é exclusivamente humano. É isso que a Nath está dizendo. E a gente precisa, então, compreender que há uma diferença entre social e político, né? Social, os cachorros e cadelas aqui da minha rua também são, né? Os passarinhos de Papua Nova Guiné também são, mas não são políticos. Ser político, essa capacidade do homo político tem uma condição muito própria nossa, né? Ou seja, de discutir entre nós possibilidades outras de ser e de se realizar na cidade. Agora percebam que é a política, portanto, aquele que nos torna iguais. É a política que nos torna livres e nos torna iguais. Num certo sentido, o que a Hannah Arendt está dizendo é que, né, qualquer cidadão grego, a gente pensando na Grécia Antiga. Então, esse modelão, gente, que a gente está falando dessa política aí, nós estamos falando de uma Grécia muito maravilhosa, tá? De uma Atenas maravilhosa. Talvez o único lugar onde a política, essa relação que a Hannah Arendt está dizendo, tenha acontecido de fato. A gente não consegue assistir isso agora, nós não estamos assistindo isso. Ela está, assim, uma espécie de projeto, né, que teria sido realizado na Grécia. Então, a política é esse lugar que nos torna iguais. Então, o homem grego, seja ele um pequeno criador de cabras da Grécia Antiga,
mas um cidadão ateniense, um homem ateniense, ele é um cidadão, um criador de cabras, e um aristocrata que seja, uma pessoa cheia de posses e propriedades, também um cidadão ateniense, eles são iguais perante a polis. Um pode ter uma imensa propriedade, o outro não, mas diante da polis eles são os mesmos e têm a mesma capacidade de argumentação, o mesmo direito de fala, tá? É isso que seria a política, idealmente, esse espaço que constrói a igualdade. E entre esses iguais é que a gente constrói alguma coisa, simplesmente pelo fato de serem iguais. As diferenças, elas ficam para o mundo do privado, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, meninos e meninas. Uma das condições, portanto, a gente está falando de condição humana, não existe uma natureza humana aqui, uma das condições, portanto, é a condição da política. É na condição da política, porque a política é aquilo que, para Hannah Arendt, é a única coisa que os homens vão fazer com os homens, assim, que é preciso que façam entre eles, sem a mediação de nada. Não é uma relação com objetos, não é uma relação com os desejos ou com necessidades biológicas, né? Não é relação com a natureza propriamente dita, é uma relação estabelecida entre os homens. Hannah Arendt vai dizer até, né, assim, que é uma relação... ela vai dizer até no texto que até um eremita, né, a gente vai encontrar, mesmo você pensando um eremita, de uma certa maneira a gente vai encontrar algo das relações humanas que permaneceram no mundo dele. O que ela quer dizer é que essas relações humanas, essas relações de troca, de alguma maneira, elas constituem o mundo e constituem a nossa condição. E aí um homem, ainda que viva sozinho, né, que casse, que faça suas coisas, etc., né, construa objetos, construa sua casa, utensílios para ele poder viver, para ele poder caçar, os meios de sobrevivência, que ele construa uma casinha, e tudo que ele puder construir, porque ele tem a técnica, né, ele tem essa capacidade da arte, do ofício, essa inteligência, ele ainda não será um homem político, né? Porque ele é sozinho. Ele tem uma interação com o mundo, uma interação com as coisas, mas ele não tem uma interação com o outro. Apenas a partir da interação com o outro, essa interação de iguais, é que a gente tem uma atividade política por excelência. Tá? Ou seja, essa condição política ela vai se dar na relação, exclusivamente na relação. Por isso que ela fala do espaço entre os homens. Né? Se não há um entre, se não há outro, não há possibilidade nenhuma da política e nem razão de existir política. Né? Porque a sua opinião é sua opinião e não tem ninguém para discutir, você faz o que você quer. Ou seja, de uma certa maneira, você pode ser escravo das suas vontades, escravo das suas necessidades, ou dono das suas necessidades e dono das suas vontades. Né? Então, importante a gente entender a necessidade como um problema, assim, que pode atrapalhar a atividade política. Tá? A necessidade seria ela causaria na gente esse desvio. Oi. Oi, estou aqui. Eu não entendi. Eu acho que eu fiquei um pouquinho perdido. Por que a política é vista como ação e o trabalho e a obra não é vista como ação? Ah, tá. É porque a ação para a arte vai ser atividade política. Isso que é atividade da ação. Ela não vai chamar as outras de ação. É uma questão de conceito. Eu não sei qual é a palavra alemã que ela utiliza, Yuri, mas o que está caracterizado como a ação é a atividade entre os homens, tá? Atividade entre os indivíduos, entre os homens. Essa outra atividade, seja social, né,
ela não é caracterizada como ação, ela é atividade de trabalho, ou ela é atividade de produção de uma obra, ou ela está ligada às necessidades vitais, etc. Isso ela não está chamando de ação. Um ser humano, um grupo de seres humanos que estão na necessidade de se alimentar, etc., isso para ela não é ação. O que a Hannah Arendt faz é determinar ação como atividade política. É por isso que ela não está chamando as outras coisas de ação, porque as outras coisas não são atividade política. Ação, atividade Então política. é como se fosse uma das únicas partes conscientes que nos diferencia e nos determina como O humanos mesmo. consciente é uma boa questão, né? Sim, porque você tem consciência de si, consciência do outro, consciência de igualdade, consciência de liberdade, etc. Porque não fica só naquele negócio assim de sobreviver, né? De ter o que é necessário, né? Das necessidades. Acho que Está fora do âmbito das necessidades, a ação. Fora do âmbito das necessidades. Na verdade, é a determinação de um conceito, né? Do que é a ação humana, a ação é a política. Deixa eu abrir aqui o meu texto para a gente dar sequência aqui. Então, o texto, eu falei, né? O texto da Hannah Arendt está aí também no Canvas. No Canvas. Muito dessa questão da ação, Yuri, está relacionado a um termo que vai aparecer logo no primeiro texto que a gente lê aí, que é vida ativa. Essa ideia de vida ativa, né? Cadê meu quadro branco, gente? Vida ativa, deixa eu ver se é isso aqui. Vida ativa. Vida ativa, que vem da expressão assim latina, né? Vida ativa, né? E aqui tem toda uma teoria em cima disso, assim, para a gente pensar a ação. Durante muito tempo, Yuri, a filosofia pensou em contemplação, né? A filosofia está muito ligada à contemplação e essa história ela vem inclusive pejorativamente para a gente hoje. Ah, quem é o filósofo? Ah, esse cara que fica olhando para o tempo, contemplando a vida, olhando para o céu, né? Contemplando. E essa palavra aqui, ó, teoria, Natan, teoria. Teoria teria aqui, assim, duas palavras, que é essa aqui que vocês conhecem, né? Duas palavras. Theos, orhaos. Né? Isso aqui, orhaos, tem a ver com oráculo, né? Com ver, né? Ver, né? E Theos, a gente tem aqui Deus, ok? Teoria seria uma espécie de ver Deus, de contemplação. Deus aqui não é Deus cristão. Deus aqui é absoluto, né? É alguma coisa de absoluto, né? O máximo, universal, ok? Theos Haos é ver Deus, é contemplar, né? A teoria é contemplar, né? Contemplação. Então, durante muito tempo, isso não é o sentido grego, mas o mundo moderno, o mundo medieval acabou tornando a vida ativa contemplação. Começou a entender a vida ativa como uma contemplação, como uma teoria, theos ou haos, né? Essa coisa do ver o Deus, superar, elevar a visão, elevar o conhecimento. Mas para Hannah Arendt, a ideia de vida ativa não é essa, né? Não é uma ideia de contemplação, é uma ideia de ação no mundo. E essa ideia de ação no mundo é a ideia de ação no mundo que é um mundo comum.
Então, a vida ativa, ela traria para nós esse sentido de ação política. Porque, como eu disse, em outras aulas, a gente lembrando de Aristóteles, né, a política e a moral são tipos de conhecimento prático. A política é uma prática, não é um conhecimento. A política é uma prática. Política, né, é uma prática. Que Aristóteles dividiu assim o conhecimento, né, gente? Aristóteles dividiu o conhecimento em prático, poético e teórico. Teórico, né? Veja que o teórico está ligado aqui à teoria, né? Conhecimento, ó, isso aqui é o conhecimento, ó. Não, o conhecimento aqui. Vocês estão perdidos, gente? Está funcionando? Tá funcionando. Tá. Tá funcionando. Tá bom, Amanda. Então, Aristóteles pensou o conhecimento assim, nós temos conhecimento prático, poético e teórico, né? Poético é esse do fazer que eu te falei, né? Que eu falei para vocês. Poesis, fabricar, produzir o mundo. Teórico, a gente teria aí a filosofia, né? A teologia, teos, orraos, contemplação e o conhecimento prático. A política entra aqui. A política entra aqui no prático. A política entra aqui no prático. No prático. Nós vamos ter a política e a moral, né? Conhecimentos de ordem prática. Então, de ordens da ação. É por esse motivo, a Ana Arendt está pensando a ação, né? A ação como esse elemento mais importante. A ação é o elemento mais importante, porque ela é o lugar da atividade política, por excelência. E a atividade política vai se dar de dois modos, né? Ela vai se dar pela fala, pelo logos, né? Como fala, né? Logos, né? Ela vai se dar pelo logos, né? E pela ação propriamente dita, né? Ai, meu Deus, que é isso? Como você veio parar aqui, mocinho? Volta para cá, volta para cá. Então, logos, a fala e a ação, né? E a ação propriamente dita, a ação propriamente dita. Logos, fala, ação. É aqui que eu me realizo a política. Né? Logos também é num sentido de diálogo, diferente de um sentido de mera conversa que vai acontecer no mundo privado. É por isso que a gente está colocando, então, a política no campo da ação. A ação como essa maior capacidade, essa maior qualidade, ou a qualidade que caracteriza a condição humana mais importante, mais fundamental. Essa capacidade que nos coloca em relação de igualdade com o outro. Tá? Portanto, é um lugar da liberdade, um lugar da liberdade. Acho que isso é importante mencionar, né? Acho que com isso eu trago um pouquinho de resposta para o Yuri. Eu movo o quadro, mas eu acho que vocês depois podem mover aí, do jeito de vocês, para copiar, se for o caso, né? Desce aqui. E aqui eu escrevo mais algumas coisas. Ah, gente, mas essa cadeira do Yuri, do Natan, eu quero uma cadeira dessa. Parece que ele está indo para tá naquelas espaçonaves para Marte. Confortável, viu? É bom, é bom. Assim, parece assim um rei, assim, da nave. Então, assim, uma passagem sobre o homem, animal, social ou político. É essa discussão que a Ana Arendt apresenta nesse texto, né, pensando homem, animal, social ou político, tá? É essa a dimensão que a Ana Arendt vai pensar a política, distanciando o que a Ana Arendt quer desfazer. Ela quer desfazer esse conceito que a tradição sustentou de colocar o homem como animal social. Porque a Ana Arendt está dizendo tradição, não que a tradição esteja equivocada, a tradição está equivocada, né, em chamar o homem de animal social, porque não é isso que Zoon Politikon quis dizer.
zoon político, animal político. Então, quando Aristóteles diz animal político, a Hannah Arendt está fazendo exatamente essa relação com a construção da polis, né? Político, polis. É dessa palavra polis, está falhando um pouquinho, dessa palavra polis que vem política. Que vem política. É dessa palavra polis que vem polícia. Tá? Por exemplo, é dessa palavra polis que vem polités, que quer dizer cidadão. Olha, não por acaso, cidadão vem de cidade. Então, quando a Hannah Arendt está querendo fazer uma diferença, né? Ou seja, não somos animais sociais, somos animais políticos, porque a nossa ação se dá na construção de uma cidade, de uma polis. Percebe? E a polis como bem comum, como algo comum a todos. A todos, porque todos somos iguais nesse espaço. Diferentemente do social. Podemos ser sociais e ser social é diferente de ser político. Ser social é uma condição que a gente pode colocar no mundo privado. A gente pode pegar o mundo dos leões, olha, eles são sociais, mas você tem ali claramente um que domina o território, que diz o que pode e o que não pode. Né? Um que vai agredir o outro se o outro ultrapassar determinados limites. O mesmo em sociedades. Se a gente tem sociedades, um time de futebol, que é uma sociedade, um clube, a maçonaria, seja o que for, a gente tem papéis muito bem definidos das pessoas que integram essa sociedade. Papéis muito bem definidos, que dizem aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer, né? Que estipula regras, leis, limites, condições para cada ator social, para cada ator dessa sociedade. Isso Lécio, Ah. deixa eu ver se eu entendi. Então, a crítica da Hannah sobre a modernidade é que o mundo sempre coloca as necessidades, se levando para a política apenas o ócio, quando é possível, ou seja, no ócio, quando é possível ocupar os espaços públicos, e coloca a vida ativa como uma contemplação, ou seja, apenas como uma teoria, enquanto, na verdade, a ação é a vida prática da ação comum e política que se desvela pelo conhecimento prático e poético da política, que se dá pelo logos e pela ação. Mais ou menos, Yuri. O que a Hannah Arendt está tentando dizer para a gente é que a vida ativa não é contemplação. A tradição acabou entendendo vida ativa como contemplação, teoria, né? Platão tem lá na República, né? O filósofo rei, né? O filósofo é quem? Aquele que tem tempo para pensar, para contemplar. O filósofo rei, portanto, seria esse sujeito, esse indivíduo que administraria a cidade justamente porque ele tem tempo para pensar, porque ele é um filósofo, portanto, ele tem mais conhecimento. A Hannah Arendt está criticando isso. Para ela, a vida ativa não é a contemplação. Para ela, a vida ativa é a ação na cidade. A toda a tradição que compreendeu a vida ativa como teoria, né, como contemplação, para Hannah Arendt é uma compreensão equivocada. Porque, e de certo modo faz pleno sentido, né? Não é a contemplação que vai nos levar à construção de uma sociedade de igualdade, de fraternidade, etc. Seria justamente a ação política. Né? A ação política vai se dar através da minha ação, quando eu faço, né? Quando eu sou justo, quando eu sou ético, quando eu sou bom, quando eu pratico a igualdade, quando eu compreendo o outro como igual, quando eu ouço o outro, quando eu falo com o outro no mesmo tom, entendendo que o nosso tom é um tom nivelado de igualdade, quando eu permito que o outro fale, né? Ou seja, o logos, né? Esse logos, esse expor o pensamento também
em praça pública, em espaço público, o pensamento sobre o comum, é isso que seria a atividade por excelência, a política por excelência. Então, a vida ativa que a Hannah Arendt está dizendo para a gente não é necessariamente isso que a tradição compreendeu, não é contemplação, é a ação, não é contemplação, é a ação, né? É viver o mundo, experimentar o mundo. E aí, isso aí, então, eu dizendo isso, eu faço uma breve correção no que você falou, né, da correção da vida ativa como contemplação. Eu falei isso aqui, mas isso é o que a tradição entendeu e a Hannah Arendt quer fugir disso. Né? Você falou certo, só que isso não é o que a Hannah Arendt está querendo dizer com vida ativa, ela está querendo dizer mais. Com vida ativa, ela está querendo dizer que não é compreensão. Isso a gente entendeu errado durante muitos séculos. Ela quer dizer chamar vida ativa como a atividade política, a ação propriamente dita, e não a contemplação, né? Entendi. Entendeu? Olha, Tá. sim. Mas aquela parte do conhecimento entra no que ela vê como necessário para a ação? Claro, claro. Não, o conhecimento ele não está descartado, né? Não, de modo nenhum, né? O que ela está dizendo é que não é o lugar mais importante. Né? O lugar mais importante é o lugar da prática, né? E é justamente, olha, veja bem, é no lugar do conhecimento que Aristóteles divide como prático, poético e teórico, né? Ele coloca a política justamente no lugar do prático, né? Então, a Hannah Arendt está o tempo todo voltando a Aristóteles para explicar algumas coisas, né? Olha só, a própria... tudo muda de lugar aqui. Tudo mudando de lugar. A própria... Perceba que a política é uma espécie de conhecimento. Um conhecimento do tipo prático. A filosofia é um conhecimento do tipo teórico. A engenharia, a medicina é uma espécie de conhecimento, um conhecimento do tipo prático. Ok? Ok, obrigado. Acho que é ok. Eu estava procurando uma coisa aqui. Tem um caderno aqui que eu tenho uma resenha assim, né, do livro de Hannah Arendt, mas é tanta coisa que eu anotei, pingou água no meu caderno, tem lugares que eu não consigo ler mais. Água daqui, da mesa. Também porque eu perdi. Bem comum. Só um segundo. Bom, deixa. Mas vejam bem, então o espaço da política, o espaço como a política Natan, aquilo que surge, segundo Hannah Arendt, para frear a violência. Ela freia a violência, por exemplo, a violência do discurso. Ela freia a violência que é permitida no privado. No espaço do privado, o líder, o chefe, o pai da família, ele diz ao escravo o que fazer, o que comer, quando comer. Isso por si já seria uma violência. Além de poder dar-lhe, aí já não estou falando do grego, umas boas chibatadas, de castigá-lo, de prendê-lo, né? Mesmo, até a própria conversa, o modo de lidar, ordenamento, etc. Veja que há aí uma violência
própria na relação social entre os homens, uma violência que só é freada pela relação política. Veja, mas uma diferença importante para nós entre animal social e animal político, né? A política é justamente aquilo que surge para frear a violência, porque ela iguala os sujeitos e permite a sua liberdade, uma vez que eles agem, atuam no espaço comum. Não é o espaço de ninguém. Né? Aquela, olha a frase, né? Cantar de galo no meu poleiro, não tem uma coisa assim? Ah, você vai... Essa coisa da dominação de território por parte de alguns animais, Nathan curte aí a botânica e tal, isso, né? Botânica não, né, gente? Mas curte essa coisa da biologia, da vida animal. Há uma divisão de espaços, né? Muito desse espaço privado e que ele é controlado pela ordem, pela violência de que aqui você não pode se colocar, que esse espaço, esse território, ele tem um ordenamento, o ordenamento é meu. A política vai justamente frear isso quando ela cria, olha, lá na sua casa você manda, você grita, você etc. Aqui nós temos outro modo de tratar. Aqui somos iguais. E o que nos garante a igualdade é a política. É essa relação entre nós aqui de iguais em relação ao bem comum, né? Visando o bem comum. Ou seja, ela freia, ela nasce para frear essa violência através de leis, de regras, da moral, né? Que vai dizer o que é. Se você viola isso, não, isso é um desacato. Ou você está usurpando, ou abuso de poder, etc. A gente então vai ter essas várias figuras jurídicas que vão cumprir esse papel de sempre nos lembrar de que temos igualdade, de que temos o direito de falar e de ouvir. Temos o direito de ouvir e de falar, né? Ou seja, a Ana Arendt vai usar a expressão ouvir e ser ouvido, né? Ouvir e ser ouvido. Ok? Ok. Então, isso aí que nos colocaria uma saída de homem, animal social ou político, nos colocando como esse animal político, esse animal que constrói a partir desse conhecimento, porque a política é um conhecimento do tipo prático, né, constrói uma sociedade, constrói um bem comum, constrói um espaço comum, um espaço coletivo, um espaço de prática da liberdade e prática da igualdade. O que no mundo de um animal social não é possível, não acontece. É como se o mundo do animal social fosse um mundo privado, embora social, privado. Porque as figuras do mundo privado, elas se sustentam, elas acontecem no social. Tá claro, Yuri? Sim, claríssimo. Estamos caminhando aí? Tá. Deixa eu procurar meu texto aqui. Você pode vir para cá, textinho? Professor, a tela branca sumiu, foi só para mim ou você fechou? Eu não fechei, mas ela pode ter sumido. Porque... Não, ela tá aqui, eu não fechei. Pra mim ela também tá. Vou sair e entrar de novo. Então. Só um segundinho, tá, gente? Voltou aqui para mim também. Tá. Então, eu vou ler um trechinho aqui de Hannah Arendt, tá, gente? Hannah Arendt diz assim, todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os homens vivem juntos, né? As atividades humanas são condição, né, pelo fato de que os homens vivem juntos. Né? É porque eu vivo junto que falo português, né? Mas a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos homens, né? A ação. Entende aqui, Yuri? Olha só o que ela fala assim, né? A ação é a única que não pode ser imaginada fora das atividades dos homens. Porque ela está chamando de ação justamente a atividade política.
É isso que ela está chamando de ação. Ação aqui não é ação verbal ou ação de qualquer verbo, de realizar ou executar qualquer tarefa, qualquer atividade. É a ação política, né? A atividade do trabalho não requer a presença de outros. Mas um ser que trabalhasse em completa solidão não seria humano, e sim um animal laborans, no sentido mais literal da extensão, né? Ela está usando a atividade política para caracterizar o que é humano, tá vendo? A condição política é aquela que diz que nós somos humanos. Eu posso trabalhar, eu posso sobreviver, e isso tudo ela vai dizer que ainda isso não seria necessário para sermos humanos. Falta essa condição. Qual condição? A condição de uma sociedade política, né? A gente não só vive em grupo porque a gente é social, a gente vive em grupo porque a gente é político. Um homem obrando, fabricando e construindo, né, um mundo habitado somente por ele mesmo seria ainda um fabricador, embora não um homo faber. Teria perdido a sua qualidade especificamente humana e seria antes um deus, certamente não um criador, mas um demiurgo divino, como Platão descreveu em um de seus mitos. Só a ação... Eu tô lendo, viu? Tô lendo. Ana Arendt, o texto dela. Tô lendo aí o começo de O Homem, Animal, Social e Político, né? Na primeira página desse subcapítulo. Só a ação é prerrogativa exclusiva do homem. Então perceba que ela não está chamando de ação quando um animal corre do ponto A ao ponto B. Né? Só a ação é prerrogativa exclusiva do homem. Nem um animal, nem um Deus é capaz de ação. E só a ação depende inteiramente da constante presença dos outros. Ou seja, não é possível atividade política sem ninguém, né? Os outros, é preciso relação com alguém, é preciso relação com outros homens. É só diante, junto com outros homens, que a gente desenvolve isso que a gente chama de política, né? Outro trechinho, né? Eu estou pulando aqui, saltando trechos, tá? Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas é diferente dessa associação natural, né, social, cujo lar é a oikia, né, de oikos, como eu falei, casa e a família, mas encontra-se em oposição a ela, né? A atividade política está em oposição ao privado, né, à oikia. O surgimento da cidade-estado significou que o homem recebera. Com o surgimento da cidade-estado, significa que o homem recebeu, além da sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos, a sua condição política. Agora, cada cidadão pertence a duas ordens de existência. E há uma diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio, né, e aquilo que lhe é comum. Não se tratava de mera opinião ou teoria de Aristóteles, mas de simples fato histórico, que a fundação da polis foi precedida pela destruição de todas as presentes comunidades humanas. Somente duas eram consideradas políticas e constituíam o que Aristóteles chamava de bios politikos, a ação, a prática política e o discurso, a lexis, né? Falar, né? É isso que eu disse. Das quais surge o domínio dos assuntos humanos, de onde está estritamente excluído tudo que é apenas necessário e útil. Veja bem, né? Domínio dos assuntos humanos, de onde está estritamente excluído tudo que é apenas necessário e útil. O espaço da política, portanto, ele afasta, ele quer afastar isso que é necessário e útil. E eu já expliquei por quê, né? Para a gente não estar dominado pelas necessidades e confundir aquilo que é útil para mim, aquilo que é necessário para mim ou para os meus, e colocar isso à frente disso que é o koinon, disso que é o espaço público, né? A coisa pública, o bem comum, o bem comum. Por isso o afastamento da necessidade, por isso eu preciso ter com as minhas necessidades saciadas, né? Para que eu seja um igual. Ok, gente?
até aqui. Eu já começo a esbarrar aqui num outro tema, que é a polis e a família e a questão do mundo privado. Então, eu estou preferindo não entrar nesse tema hoje, não. Uma questão importante é que esse espaço privado, né, que eu estou chamando também de espaço da família, é um espaço que a Hannah Arendt vai chamar de pré-político, né? Ele não é um espaço político, ele é pré-político, né? É o social, você pode chamar assim, ou pré-político, né? Questões, gente? Alguma questão? Clécio, eu só Oi, queria Ju. tirar uma dúvida. Claro. No começo do livro, ela começa a falar sobre os russos, né? Que eles foram ao espaço, não sei o quê. Aí, nessa questão, ela fala que meio que assim, vou falar a grosso modo, né? Tipo assim, ela meio que fala que se a gente mudasse de planeta, meio que a nossa sociedade como política não ia deixar de existir. Por isso que nós seríamos seres humanos em outro planeta? É isso, mais ou menos? Deixa eu me lembrar desse trecho. Ela fala da viagem ao espaço, de que conquistássemos outros planetas. Aí ela está falando das condições humanas, né? Ela está falando assim, que o que nos garante como humano são as nossas condições. E as condições a gente já disse quais são, né? Trabalho, obra e ação, né? E muito do nosso mundo, o mundo que a gente tem, até li isso aqui agora, né, Júlia? É um mundo que nos é dado em certas condições. A nossa condição de língua, a nossa economia, a nossa condição política, né? As condições, todas essas condições que nós criamos. E aquelas condições naturais, nós dominamos a natureza, temos um domínio sobre a natureza e fazemos com que, por exemplo, na agricultura, né, esse nosso domínio, essa nossa obra, né, sobre a natureza, de maneira que eu consigo devastar um campo e criar e fazer uma agricultura, né, produzir alimentos, consigo criar animais, toda essa produção, tudo isso nós já dominamos, e isso cria uma condição para todos esses que estão nascendo, que estão chegando. Então nós chegamos, já existia o que comer, né? A gente come majoritariamente trigo, né? O trigo é uma coisa que foi imposta assim por alguma cultura e isso globalizou. A gente aqui no Brasil, a gente podia estar comendo mandioca, como estávamos antes da ocupação, né? Assim, da colonização. Então perceba, nós dominamos a natureza de maneira que ela possa nos dar o trigo, que ela possa nos dar isso que a gente precisa. Né? Por isso está um monte de gente com esse problema de glúten, sei lá o que é. Bom, pois bem, não vou entrar nesse pormenor. Mas então, quando nós chegamos ao mundo, já existem essa condição humana de ser, que é consumir determinado tipo de produto, ter determinado estilo de vida, como esse mundo funciona. O planeta Terra funciona assim. Então, eu nasço no mundo que nós já dominamos há alguns milênios, já dominamos, já trabalhamos sobre a natureza, já exercemos uma espécie de violência sobre a natureza, de modo a fazer com que a natureza nos atenda às nossas necessidades. Bloqueamos rios, fizemos fontes de energia, hidrelétrica, enriquecemos materiais para energia atômica, tudo, né? Construímos campos de culturas mais diversas, de alimentos, nascemos nessa condição. Né? Essas condições, elas não estão em outro planeta. Essas condições são daqui. Portanto, se viéssemos a ocupar outro planeta, né, as condições humanas seriam outras. E a natureza não nos daria isso tudo que ela nos deu aqui. E teríamos de exercer um outro trabalho em um outro mundo. Né? Tudo que haveria em outro mundo teria de ser criado. Possivelmente não teríamos lá florestas, árvores,
trigo, frutas, etc. Ou seja, seria um mundo todo produzido por nós. Teríamos que ser responsáveis por toda a nossa cadeia existencial, do fato que aqui a gente apenas regula a natureza, domina a natureza, que a natureza já nos deu, a Terra já nos deu rios, água, etc. Se dominarmos outro planeta, formos para outro planeta, há rios, há águas, há oceanos, há árvores, há frutas. Então tudo terá de ser uma produção nossa, né? Para nos tornarmos humanos, criar as condições humanas lá. Eu não sei se te respondo, Júlia, ou se clareio alguma coisa, ou se confundo alguma coisa. Sim, clareou um pouquinho. Mas aí, nessa questão da gente criar a nossa condição, tipo, meio que a gente chegando lá e não tendo nada, o que não está. O que. Não sei se eu vou conseguir me expressar direito. Vai? O que meio que sim, o que tá fazendo a gente humano ali seria a política, por enquanto, né? Depois viria a condição de existência, a condição da humanidade se estabelecer. Você acha? Não viria primeiro as condições de se estabelecer, que são as questões de necessidade vital, ter água, ter comida, ter casa, ter abrigo, e depois a gente conseguir... O que a gente pode levar é um programa político de como implementar tudo isso, né? Perfeito. Não, agora, verdade. É o caso do privado, né, professor? Primeiro o privado para depois... Ou que talvez até fosse, né, Natan, se me faz pensar, que tudo isso seria privado. Como é que nós vamos levar todas essas possibilidades para outro planeta, assim? É um Elon Musk, né, da vida, que tem as condições, a SpaceX, para botar lá plantas, sementes, etc., e a gente começar a criar um outro planeta. E possivelmente ele será criado a partir do privado. Então toda essa questão privada ela teria de ser organizada numa cidade e, claro, concomitantemente, né, Júlia, a gente vai realizando a política, né? Até porque esse processo de se estabelecer em outro planeta seria um processo longo, né? Você tem as primeiras cobaias que vão começar a ocupar, etc., talvez reproduzir. Isso é um processo longo. Não te conta de falar disso, não. Mas eu acho que a análise está querendo dizer isso, né? Que outras condições se darão, né? Essas condições que nós temos aqui são as condições humanas nossas. Mas, então, quando eu disse assim, tem uma ordem, uma hierarquia, tem essa hierarquia, porque primeiro essa necessidade animal, assim, não tem jeito de se livrar disso, né? Se a gente estiver numa situação de escassez, se a gente cair num mundo de barbárie, o que não está de todo longe, né? Não é uma teoria totalmente afastável, se a gente cair num mundo de barbárie e alguém disser, olha, você não pode comer tal fruta, ou não pode comer carne, porque a carne que está ali daquele lado da cerca pertence a outra pessoa. Não há como obedecer uma regra dessa política, né? A fome vai falar mais alto, a fome vai falar primeiro. A necessidade de você ter saúde, manter sua vida, ela vai falar primeiro do que qualquer lei positiva, né? Do que qualquer política, né? Então, assim, eu não tenho condições, não teríamos condições de agir em pé de igualdade politicamente se a fome e a necessidade me domina. Então assim, isso justifica essa hierarquia, né, dessas necessidades animais virem primeiro. E a gente tem essa segunda natureza, que é essa natureza política, né? Essa segunda condição, essa segunda existência, né? Como a Nara fala que o homem herdou uma segunda existência, uma segunda vida. Ela fala vida, né? Uma primeira vida. A gente herda essa segunda. Percebe, assim? Isso é claro, porque as necessidades viriam primeiro. É por isso que a necessidade é um problema para a política. Se houver necessidade, ela não nos deixa fazer política. Eu não vou conseguir discutir com você ou com um grupo uma certa distribuição de bens, ou discutir politicamente, ou respeitar determinadas leis ou regras, se a necessidade me aflige, sabe?
Se eu não tenho lugar para morar, se eu não tenho lugar para morar, eu vou ter que ocupar um lugar de outro. Eu preciso ocupar a tua casa. Eu preciso roubar os seus porcos, pegar os seus porcos para comer carne. Porque eu preciso de proteína, porque eu preciso viver, né? Algo mais, gente? Acho que tá tranquilo, Clécio. Professor, Foi mal, Yuri. de boa. Quando você estava falando da questão da obra, um ponto que foi deixado pela Hannah, que é que a obra e o trabalho ele deixa alguma coisa também. Ah, claro. Isso seria tipo um facilitador para a condição propriamente humana da ação? Uhum. A Ana Arendt fala disso, até porque ela vem numa discussão pensando muito no mundo grego. Há uma diferença no mundo grego, assim, que o mundo grego se constrói a sua narrativa, a sua existência, a partir de uma diferença entre homens e deuses, né? Os deuses são imortais, eles são imortais, e os homens são mortais. Na verdade, tudo que há no mundo é imortal, exceto o homem, né? Exceto o homem. Justamente porque o homem pensa. Os deuses são imortais, a natureza é imortal, ela permanece, ela se renova, né? Uma árvore morre, tem outra, uma sociedade ou um animal morre, vem outro, né? Mas os animais, eles são sociedade, né? Eles são o seu corpo. Diferentemente de nós, que pensamos, temos raciocínio, nos perguntamos sobre nós mesmos e somos indivíduos, né? Então, o Clécio, quando morre, morreu o Clécio, né? Não morreu qualquer ser humano, morreu o Clécio. Né? Para mim, eu tenho essa importância, e para os meus, eu tenho essa importância. Então, a morte para nós é um problema. A finalidade, a mortalidade para nós é um problema. A finitude. Essa disputa com o homem grego nos faz entender que o modo nosso, humano, portanto, mortais, de nos tornar imortais justamente criar obras que permanecem, né, Yuri? Essas obras, elas permanecem. A nossa eternidade está aí. A nossa eternidade está nas teorias da física clássica, que traduz o mundo para a gente, explica a gravidade, explica o funcionamento do mundo, diz para nós o que é o universo, diz para nós o modo de vida, diz para nós que nós consumimos o trigo, como que a gente faz isso, né? Porque a gente não herda geneticamente. Eu não nasço sabendo como produzir alimentos. Eu preciso aprender. Eu preciso imitar alguém. É a cultura que me ensina. É o conhecimento que vai dar para mim. Nessa maneira, é o nosso modo de eternidade, né? É de fazermos esse algo que fica e que aparece como condição para os novos, para aqueles que nascem. Então, quando nascemos, nós já temos uma condição humana, a condição de cultivar, né? A condição de falar uma língua, a condição de conhecer o mundo, a condição de calcular o mundo através da matemática, percebe? Então, sim, isso a obra é uma maneira de permanecer. A obra é aquilo que fica, né? Ela fica nesse sentido do tempo e ela fica no sentido de que eu produzo algo e esse algo que produzo dá um resultado. Esse resultado é a obra, né? É a coisa que eu produzi. E ela permanece. Não falando da permanência de uma coisa específica, né? Mas de um modo de lidar com o mundo. Né? Não falando da permanência de um copo, né? Esse copo, que vai quebrar depois, etc., vai ser reciclado, né? Mas da permanência desse utensílio, essa criação.
essa invenção que nós fizemos para beber água, para eu não precisar chegar na beirada do rio e fazer assim, não, ok? Então, isso é uma obra, né? Um resultado de um processo, etc., e que ele eternizou. Nós estamos usando aqui, talvez usaremos sempre esse utensílio, né? Esse utensílio. Obrigado. Valeu, professor. Pas d'autre. Que mais? Vocês viram que eu tô com a blusa do Heisenberg, gente? Eu tô com ela quase direto. A sua webcam não tá aberta pra mim, não. Gente, mas tá todo bugado aqui hoje pra mim. Natan tá tudo Normal. bugado hoje, cara. Que isso, vou sair e entrar de novo aqui. Eu tô achando que você não matou o chefão, não, Natan. Ah, Natan saiu. O chefão dominou o computador dele. Ô, gente, é isso para hoje, tá? Já peguem o texto da Hannah Arendt. Leiam devagar como puderem. Vamos aí, homem, animal, social e político, a polis e a família. Pode ser um texto difícil, marquem o que acharem difícil, e a gente vai conversando, esclarecendo esse texto aí nas próximas aulas. A gente continua falando de Hannah Arendt, na semana que vem a gente ainda mantém nosso pensamento nela, tá? Beleza. É isso. O Natan saiu aí, deve voltar. Eu tô aqui já. Ah, já voltou, é rapidinho. Eu tô falando aí que você, na condição de Mário, ou como é que é o amigo do Mário, o Id? Mário Isso. Id, você não matou o chefão invadiu o seu computador e botou vírus aí, ó. Tá vendo? Você não tá Tem que sabendo dar uma passar, limpa aqui mesmo. não tá sabendo passar as fases dessa vida, foda. rapaz. Eu vi alguém que fez uma analogia com o Mário esses dias, disso, né, assim, de que o Mário foi importante, que ele está entendendo que a vida é feita de fases. Uma coisa... Dá pra filosofar até com o Mário, ó. Dá para filosofar até com o Mário. 42 pessoas aqui, tá bom. Eu vou agradecer a presença de muitos. Ué, o que é isso aqui, gente? Tá bugando aqui também, o meu também tá bugando aqui. Então, obrigado, gente. Então, obrigado a todos. Eu espero que todos vocês que estão aqui nessa lista, 40 e tantos participantes, estejam aí, estejam ouvindo, estejam atentos. Espero que vocês, aos poucos, vão falando conosco aqui também. Excelente final de semana. Continuem se cuidando. A polícia está na rua multando as pessoas. Então, nada de fazer coisa errada esse final de semana. Se for fazer coisa errada, faça escondido. Um beijo para vocês, gente. Bom final Muito de obrigado, professor. Ótima aula, não? Muito Tchau. obrigado. A gente faz... Clécio, bom final de semana. Obrigada pela aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Clécio, tudo de bom. Obrigado, Yuri. Tudo de bom. Bom final de semana para você. Ah, não, vocês são tão gatinhos que eu não fico nem querendo ir embora. Mas eu vou embora porque acabou o conteúdo aqui, então tem que ir embora. Um beijo.